o que é oração? Qual a sua importância? E o que acontece quando rezamos e deixamos de rezar? Vamos à primeira pergunta. O que é oração? No Catecismo da Igreja Católica, no seu número 2559, diz: a oração é a elevação da nossa alma a Deus. Na nossa catequese aprendemos que a oração é falar com Deus. Sim, é falar com Deus. Só que este falar, temos que entender que é um diálogo, onde eu falo, Deus escuta. E eu me calo e Deus fala, para que eu escute Deus. E muitas das vezes as nossas orações acabam sendo frustradas, ou seja, nós saímos frustrados da oração, ou não confiamos tanto na oração porque nós queremos falar e Deus somente deve escutar. Ele nunca deve falar. Aí está o grande erro e a oração acaba ficando frustrante para nós. Agora percebemos, oração é a elevação da nossa alma a Deus. Isso me faz recordar na Santa Missa, quando o Padre diz: corações ao alto, e nós respondemos: o nosso coração está em Deus. Olha, veja, isso é bonito. É algo que nós experimentamos na missa, que essa elevação da nossa alma. Não esquecendo que na missa o céu e a terra se cruzam. Na Santa Missa, a igreja militante, que somos nós, a igreja padecente, que são aqueles irmãos que estão no purgatório, e a igreja triunfante, que são os irmãos santos que já estão na presença de Deus, eles estão ali juntos. Ou seja, na Santa Missa, o céu está ali presente. Por isso, quando nós dizemos que a oração é a elevação da nossa alma a Deus, é para imaginarmos, é para nós percebermos que quando nós rezamos, estamos na presença de Deus. E na missa, quando o Padre diz corações ao alto, o nosso coração está em Deus, é a certeza de que quando nós estamos a rezar, ali está Deus. Agora, qual a importância da oração em nós? A oração, ela nos ajuda a nos conhecermos e a conhecer a Deus. Não tem como nós conhecermos a Deus assim por nada, sem a oração. A oração nos ajuda, porque é através da oração que nós recebemos as graças para conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, passaremos a amar. Assim como se diz, não se ama o que não se conhece. Veja, no nosso dia a dia, nós só nos apaixonamos. Eu, como homem, só me apaixono por uma mulher que eu conheço. Em momento algum, vou me apaixonar por uma foto, uma mulher que eu não me conheço, que eu não me conheço. Isso também acontece na nossa vida de oração. Nós, como cristãos, se nós não conhecemos Deus, nós não vamos nos apaixonar por Ele, não vamos amar a Ele. Por isso, há necessidade de nós rezarmos bastante. E o que acontece quando nós rezamos? Quando nós rezamos, nos aproximamos mais de Deus, conhecemos a Ele. E quando nós não rezamos, nós nos afastamos cada vez mais dele, porque Deus se torna estranho. Quando rezamos, conhecemos a Deus e nos aproximamos. Quando deixamos de rezar, Deus torna-se estranho em nós e nós nos afastamos dele. Agora, eu vou trazer algumas imagens para que possamos comparar e possamos perceber esta ação da oração em nós. Vejam, vamos usar imagens que nós geralmente vivemos todos os dias. A água. O que vai significar água nessa comparação? Água é a graça, ou são as graças. A torneira é a oração. O que vem, depois temos a panela, o recipiente que recebe a água. Pode ser panela, balde. Então, o balde somos nós. Só que aquele balde, nós sabemos que qualquer recipiente, quando sai da fábrica, está boa, mas ela se estraga com o tempo. E o estragar-se, imaginemos um furo, que colocando água começa a filtrar. E é ali onde entra a realidade do pecado.
aquele furo é o pecado. E o que acontece conosco? Quando nós, aliás, todo mundo, quando nasce, nós já temos alguma graça. Só que a graça que nós temos não salva ninguém. A graça que qualquer pessoa, quando nasce, tem, não salva ninguém. Mas é importante para nós, porque é a partir dela que nós, por exemplo, nos conduz ao arrependimento, nos faz aproximar a Deus. São graças que não salvam, mas elas nos fazem aproximar a Deus, nos faz nos arrependermos. Agora, quando nós recebemos o batismo, por exemplo, quando nós recebemos o batismo ou qualquer outro sacramento, nós recebemos as graças santificantes, essas que são as graças que nos salvam. E por isso Cristo diz que só se salva quem for batizado, quem ser batizado. E aquele que não foi batizado, que nunca conheceu a Cristo, nunca conheceu o Filho de Deus, como que é? Deixemos isso para que Deus, para o mistério de Deus. É um mistério de Deus. Eu não posso dar o juízo acerca disso neste vídeo. Mas o que nós vamos trabalhar com aquilo que o próprio Cristo revelou. Só se salva quem recebe o batismo. Então, aquela graça que chama-se a graça habitual é uma graça que não salva, mas nos ajuda a aproximarmos à fonte da salvação. Nos arrependemos e recebemos o batismo. E quando recebemos o batismo, nós abrimos a torneira para receber as graças. A torneira é a oração. Pelo batismo, aliás, é importante aqui esclarecer que existem graças que nós recebemos mesmo sem oração. Mas muitas graças, a maior parte das graças, nós só recebemos quando rezamos, quando oramos. E a oração é a torneira. Quando nós abrimos a torneira, a água começa a sair. São as graças que nós recebemos. Abrimos a torneira, a água começa a sair, que são as graças. E o que acontece com a nossa panela, com o recipiente, ou seja, conosco, o recipiente começa a encher a água. Ou seja, nós começamos a ter as graças de Deus. Quanto mais nós abrimos a torneira, a intensidade da água aumenta. Ou seja, quanto mais nós intensificamos a oração, mais graças nós recebemos. E atenção, eu disse que aquele recipiente tem um furo. Se nós fechamos a torneira, a água vai filtrar daquele buraco e chega o tempo que a água pode se perder, chega um tempo que a água já não vai ter mais naquele recipiente. É o que acontece na nossa vida. Não que Deus retire as graças, mas quando nós deixamos de rezar, nós deixamos de frutificar, ou seja, aquelas graças já não fazem efeito na nossa vida, porque nós paramos de rezar, porque nós já não estamos a fazer o devido uso. Por que nós não estamos a fazer o devido uso das graças que Deus nos deu? Porque nós enfraquecemos. Ou seja, quanto mais nós recebemos as graças, a nossa fé aumenta. É por isso que a fé e a oração andam juntas. Vamos chamar, são irmãos. São irmãos, andam juntas. Quanto mais eu rezo, mais a fé aumenta. Quanto mais abrimos a torneira, o balde, a panela, enche-se de água. Aumenta o volume de água naquele recipiente. E nós também, quando nós rezamos, quanto mais nós rezamos, o volume, ou seja, uma linguagem, vamos perceber, a nossa fé também tende a aumentar, porque aumenta também as nossas graças. Porque é a partir da fé que nós começamos a olhar as coisas com o olhar de Deus. Ou seja, existe o olhar natural da oração, onde nós reparamos as coisas, olhamos as coisas como com a razão humana, como nós olhamos, como qualquer pessoa vê. Um exemplo simples: se alguém me provoca, eu quero me vingar daquela pessoa.
Esta é a razão humana. Mas com o olhar sobrenatural da fé, com o olhar da fé, a pessoa me provoca, o que eu faço é perdoar. É por isso que o perdão é uma graça de Deus. E para conseguir esta graça do perdão, nós temos que rezar. E é na fé onde nós começamos, é a partir da fé onde nós começamos a ver as coisas como Deus vê. Começamos a olhar as coisas como Deus olha. Meus caros irmãos, se nós paramos de rezar, aos poucos nós começamos a não dizemos perder as graças, mas as graças começam a sonegar a nós, porque eu quero acreditar que as graças, Deus não retira as graças, apenas nós já não estamos a usar as graças para o nosso benefício. É a mesma coisa, você recebe um presente, por exemplo, uma roupa, e você, no lugar de vestir aquela roupa, você vai guardar na mala. E aquela roupa fica lá, existe, é seu, mas você não está fazendo uso. E as pessoas vão pensar que você não tem roupa, mas você tem roupa na mala. Então, é mais ou menos neste comparativo que nós podemos ter. Quanto mais nós rezamos, a fé aumenta. Quanto mais nós abrimos a torneira, a água enche o nosso balde. Quanto mais enche o nosso balde, a nossa fé, ou quanto mais graças nós recebemos, a nossa fé aumenta, começamos a ver as coisas como Deus vê. A nossa fé aumenta. E quanto mais a nossa fé aumenta, a nossa oração tende a melhorar. Sim. Quanto mais nós crescemos na fé, a nossa oração tende a ser mais de qualidade. A qualidade da nossa oração tende a aumentar. Isto é um comparativo que eu posso dar no seguinte. Imaginemos, uma criança de 2, 3 anos decide desenhar a família, papá, mamãe e ela. Aquela criança de 3 anos, ela não sabe desenhar, mas ela pega no lápis e começa a rabiscar o papel. Começa a rabiscar e entrega ao papá. Papá, olha, esse é você, este é mamãe, esta sou eu. Não tem desenho de pessoa, são apenas rabiscos. O pai vai bater na criança, vai zangar a criança porque não é aquilo. Ela não desenhou papá como deveria ser, não desenhou uma pessoa. Não, claro que o pai não vai bater, porque o importante é a intenção da criança, que é desenhar a família e não a perfeição do desenho. Só que quanto mais a criança exercita, quanto mais a criança cresce e exercita, a sua técnica de desenho melhora, e o que vai acontecer? A criança consegue desenhar verdadeiramente uma família, desenhar o papá, a mamãe e ela, já com mais técnica e um desenho mais visível, onde qualquer um vem e admiramos da obra que aquela pessoa faz, porque ela melhorou na sua técnica de desenho. E é o que acontece também com a nossa oração. Nesses primeiros momentos, nesse tempo onde nós estamos a aprender a rezar, a nossa oração não é de qualidade. É que nem aquele rabisco onde não se percebe nada, mas o que Deus vê não é a qualidade de nossa oração, mas a nossa intenção. Este é muito importante, a intenção de rezar. Deus sabe que esta pessoa quer representar isto, quer isto, mas ela não sabe pedir. E Deus ela vem a sinceridade do nosso pedido. Assim como o pai vê a sinceridade da criança de querer desenhar a família, embora que ela não consiga desenhar a família, realmente a família. A intenção é que é mais importante. E quanto mais nós intensificamos a nossa intenção, Deus nos dá a graça de nós melhorarmos aquilo que é a nossa oração. E por causa disso, quanto mais a nossa fé aumenta pela graça de Deus, porque fé é um dom de Deus, é algo que nós recebemos de Deus, quanto mais graças nós recebemos, a qualidade da nossa oração tende a aumentar. E o que acontece quando nós paramos de rezar? Quando nós paramos de rezar, ou seja, nós fechamos a torneira, recorde-se que o recipiente tem aquele buraco. E aquele buraco
permite que a água caia, saia, filtre. E por causa disso, quanto mais nós ficamos tempo sem rezar, a nossa fé começa a baixar. Quanto mais a nossa fé baixa, a qualidade da nossa oração também tende a baixar. É por isso, existem pessoas no nosso seio onde estão há 30 anos a rezar e eles não vão para frente e não voltam para trás, não vão para frente, ou seja, não crescem, mas também até vemos que eles mais diminuem do que crescer. Por que isto acontece? É porque eles relaxaram, já não rezam. Olha, para nós crescermos, nós temos que, cada dia que passa, a nossa oração tende a intensificar. Nunca deve parar, não deve parar. Porque veja, saiba que quanto mais quando nós abrimos a torneira, a água está entrando no recipiente, mas aquele buraco está a permitir que a água se perca. É a inclinação que nós temos do pecado. Nós, todos os santos dias, nós tendemos a pecar. Agora, para que nós superemos esta perda, esta inclinação ao pecado, que é a concupiscência, para nós não permitirmos que essa fraqueza nos vença, nós temos que intensificar cada vez mais a nossa oração, para que a nossa panela, o nosso recipiente esteja sempre cheio. Porque se nós paramos de rezar, o recipiente perde água. Ou seja, se nós paramos de rezar, nós começamos a sonegar as nossas graças. Não vamos frutificar as nossas graças. Fica como aquela roupa de presente, graça é um presente, e no lugar de nós utilizarmos aquela roupa, vestirmos-nos, nós vamos guardar na mala e deixamos lá, não usamos. Não vai dar efeito nenhum na nossa vida, porque nós não estamos a fazer uso das graças que Deus nos deu. E isso faz com que nós percamos também a fé. Bom, acho que com esse comparativo você tenha percebido mais ou menos o que é a oração, a importância, o que acontece quando rezamos e o que acontece quando deixamos de rezar. É por isso, meu caro amigo católico, sobretudo, não pare de rezar. E uma das maiores orações que nós temos, além da missa, porque a missa é o auge da oração. A missa é o princípio de todas as orações, ou seja, todas as orações que nós fazemos, ela se junta, vamos assim dizer, usando essa linguagem, se junta com a missa. A missa, não, o terço, por exemplo, não é mais importante que a missa. Não. O terço, ela se junta à missa. Olha, estou a usar uma linguagem mais simples, né? O terço se junta à missa. Aquelas orações que nós fazemos, aqueles nossos pedidos, se junta à missa. Por quê? Porque na Santa Missa não somos nós que rezamos, mas é a ação da igreja. É Cristo que está a rezar, recordando o Cristo lá em cima da cruz. Pai, aquela oração que Jesus faz em cima da cruz, nós nos juntamos a Ele. Pai, perdoe-os porque não sabem o que fazem. É a oração de Cristo. Então, nós nos juntamos àquela oração de Cristo. E por isso que a Santa Missa, nós dizemos que é a renovação do sacrifício de Cristo. Então, nós fazemos todas aquelas nossas orações, juntamos ao sacrifício de Cristo na Santa Missa. Creio que você entendeu um pouco sobre a oração, a importância, e a partir de hoje a oração será diferente na sua vida. E já sabes como crescer a fé. Se nós não rezamos, nunca vamos crescer. Não fique feliz com a fé miúda que você tem. Não fiquemos felizes com a fé miúda que nós queremos. Deus quer que nós sejamos grandes de verdade. E para sermos grandes, temos que rezar. Não fiquemos felizes com o pouco que nós temos, porque Deus quer ter um mar inteiro para nos dar. Isso basta nós nos abrirmos para receber essas grandes graças que Deus quer nos dar, para que possamos crescer e nós sermos parecidos com Ele. Porque na verdade é isto. Quando nós
formos a rezar, nós sermos mais santos, seremos mais parecidos com Deus. Por isso, vamos rezar para sermos parecidos com Deus. Não seremos deuses, mas seremos parecidos com deuses comparativamente a um ferro no fogo. Se nós colocarmos um ferro no meio do fogo, vai parecer como aquele ferro vai ficar tão vermelho que não vai parecer com um ferro, mas sim vai se parecer com fogo. E quem é o fogo? O fogo é Deus. Quando nós estamos no meio de Deus, nós nos submetemos a Deus. Nós começamos a ser parecidos com Deus. Não somos deuses, mas nós parecemos com Deus. Ou seja, as pessoas quando nos verem, há de ver Deus na nossa pessoa. Há de ver Deus através da nossa pessoa. Esse é o grande mistério da fé. É o mistério, é uma graça que Deus tem. É uma alegria nós sermos como Deus. Isso é o que Deus quer, porque ser santo é exatamente isto. Nós parecermos com Deus. Por isso, temos os santos que são os nossos grandes exemplos. Meu caro amigo que está a assistir esse vídeo, vamos juntos rezar, vamos intensificar a nossa oração, porque tudo o que você tem, ou tudo o que você quer, é possível nós termos, mas Deus não dá assim como dá, não entrega as coisas do jeito que nós queremos, mas Ele entrega as coisas como do jeito que nós precisamos, porque nem sempre o que nós queremos, verdadeiramente nós precisamos. Deus nos conhece bem e melhor do que a nós mesmos. É por isso, quando você pede algo, deixa Deus fazer a sua ação. E não pressionemos a Deus, pressionemos pedindo e não dar caminho. Deus deve ser assim e não desta forma. Porque quem conhece o caminho é Deus e não nós. Por isso, caro amigo, vamos rezar, vamos intensificar a nossa oração. Assim como nós gostamos de aumentar o volume da água que sai da torneira, então nós também temos que fazer o mesmo com a nossa vida de oração. Fique deste lado, Deus abençoe, inscreva-se no meu canal e vamos juntos lutarmos para crescermos na fé, para sermos verdadeiramente bons cristãos, seja na nossa casa com a nossa família, seja na escola, seja no nosso local de trabalho, ou em qualquer lugar onde nós estejamos, as pessoas vejam que verdadeiramente nós somos cristãos. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.